se falar depois de uma leitura de um texto tão pessoal, me parece que muito realista, uma pessoa que me antecede, que teve uma marca interessante, importante para a Fundação Florestal. Eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo as palavras do Dr. Luiz Fernando Rocha e deixar aqui a gratidão pela forma como foi feita essa transição. Mais do que um agradecimento formal, um agradecimento de um amigo, que em pouco tempo pude observar ser pessoa sincera, pessoa ética, pessoa de grande competência e de comprometimento com o que faz. Dr. Luiz Fernando, muito obrigado pelas palavras. Bem, agora sim agradeço imensamente a presença de todos vocês. Nessa tarde tão agradável, não é? Um pouco quente, porém numa situação diferenciada, né? Não pelo que me chegou, não é do hábito, das formalidades, das posses, que elas sejam num ambiente tão agradável e tão nosso da Fundação Florestal, tão paulista, né? E diante disso faço então esse agradecimento pessoal pela cordialidade, pela confiança e pelo respeito à secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, aqui, né? A Patrícia, a nossa secretária Patrícia. Agradeço também a presença da secretária adjunta, Cristina Azevedo, que para nós é a Kitty. E é muito carinhoso poder tratá-la dessa forma. Agradeço muito a presença. Agradeço a presença de José Pedro, meu secretário do Meio Ambiente de São Paulo. E aqui, me referindo à mesa, agradeço imensamente a presença de uma pessoa que conheço há anos, numa trajetória, que é o Dr. Luiz Mauro. Agradeço imensamente a presença. O Instituto de Botânica tem realmente um forte impacto na minha vida por vários motivos. Agradeço imensamente a presença, como também de Edgar, diretor do Instituto Florestal, nossa instituição irmã, parceira, não é? Agradeço a presença do Renato Teixeira, Renato Tavares, pela presença, representando o Instituto Geológico, representante da Guarda Municipal Florestal, e aqui a presença do Coronel Xavier, da Polícia Militar, que além de nos honrar, demonstra efetivamente um comprometimento com a nossa instituição, um trabalho árduo da Corporação da Polícia Militar para a manutenção do nosso ambiente ecologicamente saudável. Agradeço muito a presença de vocês, mas não posso deixar de agradecer a presença de grandes amigos, Paulo Henrique, Alício. Me emociono, desculpe, mas é franco. As histórias seguem de várias formas. Como nós escrevemos essa história, só depende de nós. Eu afirmo isso e eu digo, eu sou um exemplo disso. É possível. Acreditem, não é? De várias formas, mas por alguma lógica, acreditem, eu sou um exemplo disso. E por conta disso, aproveito a oportunidade para agradecer as pessoas que já me acompanham. Embora a posse seja hoje, como sabem, eu tenho trabalhado desde o último dia 18 na Fundação Florestal. E eu não posso deixar de agradecer toda essa equipe direta que trabalha comigo neste momento. Acho que, provavelmente, tenho certeza, esquecerei algum nome e me perdoe por essa injustiça. Mas gostaria de destacar, não é, dentro dessa organização, a nossa diretoria, que tanto apoia a direção executiva, em especial Toledo, Edson, Carlão, Lucila, que fazem um primeiro fronte junto com a diretoria executiva. Agradeço os nossos assessores, e aqui vou nominar alguns, me perdoem os demais, não vou conseguir, né? Numa relação longa, de grande apoio, Rodrigo, Marília, Fernanda, quem mais vejo ali? Doutora Valéria, quem mais? Né? Consigo ver? Cristina Reis, Plínio, né? Dentre a administração, Isaías, Beduski,
Isso, para esquecer alguns nomes, isso digo coração, muito obrigado pela forma como me receberam. Né? Muito obrigado como se empenham para que a gente mantenha a Fundação Florestal nessas diretrizes tão importantes postas pelo Dr. Luiz Fernando na sua fala, né, na sua mensagem. E, óbvio, também não posso deixar aqui de mencionar um agradecimento realmente diferenciado, especial, a Elizabeth. Cadê a Elizabeth? Está ali. Cadê a Sandra? Sandra e Isabela. Esse trio realmente fazem da minha vida algo muito mais fácil no dia a dia, na limitação do nosso tempo, na cordialidade dos atos. Penso que são representantes muito dignas do que é esse nosso papel. Falo isso porque, de fato, somos responsáveis. Não é? Somos responsáveis. E aqui eu trago a minha família para dizer isso. Quem representa a minha família é minha esposa. Meus filhos não puderam vir por uma questão de horário de escola, mas isso para deixar bem claro, há um comprometimento nosso com isso. É óbvio que essa responsabilidade ela não se limita a isso. Mas Vera, agradeço o seu apoio. Estar aqui hoje é muito em parte por você. Muito obrigado. Dentro disso, penso que a responsabilidade, não é, de comprometimento, ela vai além. Realmente, a nossa função é essencial para o que acreditamos, para um futuro sustentável. A Fundação Florestal, de fato, é um órgão, não é, uma instituição que trata não só das riquezas naturais do Estado de São Paulo, mas da credibilidade que a manutenção desse sistema sustentável, a credibilidade que a população deposita nos governantes. A credibilidade de que a sustentabilidade diante de um olhar responsável, através de políticas públicas coerentes com a nossa realidade, com o nosso tempo, são capazes de fazer para construirmos o que compreendo como desenvolvimento sustentável. Ouvi de uma pessoa querida ontem, nós estamos criando o desenvolvimento sustentável. É um termo amplo, cientificamente bem problemático, mas que depende desta nossa ação. Nós estamos construindo o desenvolvimento sustentável. Esta tarefa não é fácil. Proteger a biodiversidade paulista representa contribuir com a biodiversidade brasileira. Representa contribuir com a biodiversidade mundial. É realmente uma grande responsabilidade. Nossas ações antrópicas, de fato, exercem um comprometimento dia a dia com esses nossos recursos. Caracteriza-se, portanto, pelas nossas ações a possibilidade de sabermos como bem utilizar, contribuir, manter essa biodiversidade. É cada vez mais comum que as nossas crianças percebam quão importante é esta participação. Digo por experiência própria, né? Meus filhos são de uma geração, como de muitos de vocês, não é? Onde a palavra sustentabilidade não é só uma palavra do dicionário, é uma realidade buscada constantemente. Isso se faz através dessa nossa responsabilidade com a coisa pública, da nossa responsabilidade com essa capacidade de manutenção. A conservação e a preservação, tão aclamada na nossa legislação ambiental, ela de fato precisa ser vivenciada no nosso dia a dia. Por isso, afirmo, nós podemos concretizar o desenvolvimento sustentável. Para isso, a proteção, diante do nosso papel das florestas, é essencial. Essa manutenção dos recursos nos leva a um equilíbrio esperado por nós, que afeta a nossa vida, passo que nós temos um corpo técnico de muito respeito. O mesmo se dá com o Instituto de Botânica, com o Instituto Florestal.
mas é fato, não é? Entre as demais fundações, mas é fato, a Fundação Florestal tem esse respeito. E para mantermos esse respeito, precisamos de fato também compreender as mudanças. Não é? A radicalidade que muitas vezes já ouvi dizer sobre posicionamentos técnicos, não só da Fundação Florestal, mas ela também, penso que deve abrir espaço para o diálogo, sob o ponto de vista da realidade que temos na manutenção dos nossos recursos. Digo isso porque não vejo outro caminho senão a capacidade que nós, na gestão da coisa pública, na gestão dos recursos naturais, na gestão das nossas florestas, temos que desenvolver. De fato, não tem mais volta. Penso que a estratégia que um Estado desenvolve para a sua forma de governo, hoje não deixa de se espraiar pela necessidade de uma atuação ambiental que se concretize com essas finalidades e, obviamente, com a capacidade dele próprio. E quando falo em capacidade, quero lembrar, nós temos limites. Nós temos limites. Em que pese todo o envolvimento e essa capacidade que se tem, temos limites de várias ordens. Temos que respeitá-los. Temos capacidade criativa de iniciativas para alterar esse processo. Mas temos que nos pautar nesta realidade. Apesar de todas as formas de auxílios, né, pensando numa condição ampliativa desse sistema, ainda assim temos limites. E esses limites envolvem a contribuição nossa, bem como a contribuição da comunidade, a contribuição dos outros atores desse cenário. Penso que, nesse aspecto, o diálogo, a integração em âmbito nacional, municipal, vem ao encontro deste grande objetivo que é o desenvolvimento sustentável. Não vejo outra forma de superarmos desafios como regularizações fundiárias, ocupações irregulares, o próprio desmatamento, a poluição de uma forma genérica, sem o comprometimento, não é, destes atores. Acredito que um dos caminhos que teremos para desenvolver os nossos projetos serão na integração governamental, na integração social e, obviamente, na capacidade de integração técnica com responsabilidade a respeito dos nossos fins. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. E digo isso, né, de carteirinha, porque são simplesmente 4.575.574 hectares, né, a nossa responsabilidade. É uma área um tanto quanto boa, né? Alguns até dizem, é razoável, né? Uma área razoável, né? E em alguns momentos me disseram, poxa, você parece um grande prefeito. Olha só o território que você tem. E eu falei, bem, vamos lá. Como eu disse, não é fácil, nós tentaremos. 95 unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável. É realmente um patrimônio, né? Uma responsabilidade enorme. Quando comparada recentemente, num olhar numa conta rápida, analisando essas unidades de conservação no âmbito federal, o presidente do ICMBio comentou, olha, nós temos 320, me perdoe a inexatidão, unidades de conservação. Imaginei rapidamente, só o estado de São Paulo tem quase um terço. É uma responsabilidade grande. Em que pese a quantificação, muito mais do que isso, há o nosso comprometimento, não é? Mútuo, óbvio, porque o interesse é somatório. O interesse da proteção é de todos nós. Nesse sentido, penso que o futuro depende dessa colocação. Se não é fácil, que tenhamos a capacidade de trabalhar e enfrentar os desafios. E eu estou aqui para isso. Sei que neste papel a integração é fundamental, mas não seria possível que eu realizasse nenhum dos atos que são atribuídos, não é, à direção executiva da Fundação sem vocês. Aqui me refiro especialmente aos nossos colaboradores. Temos hoje mais de 1.000 colaboradores numa visão imediata. É um número razoável se nós não tivéssemos em contrapartida tanto trabalho.
mas, pelo contrário, essas 1000 pessoas se multiplicam. E eu vejo isso diante das nossas capacidades, não é? Desde a oportunidade que nós individualizamos até a capacidade finalística na ponta, com os nossos gestores. Nesse aspecto, sem dúvida alguma, penso que a fortificação deste ator tão importante no cenário deve ser valorizada. Os gerentes ali, não é? Na sua capacidade, na sua, de certa forma, limitação também, exercem atividades hercúleas, são bravos. E eu penso que neste aspecto 1000 poderão ser 10.000, mas na realidade somos 1000. Isso quer dizer o quê? Que teremos muito trabalho. Isso quer dizer que acredito na capacidade de vocês enquanto colaboradores na Fundação Florestal. Desde o Geraldo, que é o motorista dedicado à direção executiva, que não se furta as responsabilidades. Na menor das atribuições, visualizo a capacidade de contribuição. Geraldo é o meu, vamos dizer aqui que, o meu primeiro anjo da guarda, porque sem ele fica um pouco mais complicado. Se o Geraldo me faltar, obrigado, Geraldo, com certeza eu vou ter um sério problema, porque eu já venho trabalhando às 6h15 da manhã quando eu saio de casa, porque o Geraldo está lá. Porque o Geraldo me traz com paciência, dedicação, cordialidade, amabilidade, para que eu possa desenvolver o meu papel aqui. Esse é um exemplo desses 1000. Cada um tem um papel neste processo. Cada um tem uma função que eu procurarei valorizar, respeitar no dia a dia, dentro das minhas limitações. Sinto em não poder dizer só sim, mas essa é a realidade dessa função. Mas sempre, para o sim ou para o não, espero ter a tranquilidade, a capacidade, a iluminação para a melhor decisão. Essa melhor decisão pode não agradar, mas tenho certeza, será a melhor que eu posso ofertar. Nesse aspecto, vejo que, em que pese esses desafios, em que pesem todas as dificuldades, temos um corpo unido para isso. Vejo no dia a dia, tenho trabalhado cerca de 14 horas por dia, talvez só a secretária bate certo. Porque de fato, não é? Nós temos um dinamismo muito interessante. E como quem chega se apropria um pouco do que existe, eu na verdade estou aprendendo cada dia que passa, dando um pouco de mim, num prazo que não sabemos, porque é a vida, mas que de fato, enquanto estiver aqui, farei da melhor forma. São alguns objetivos, e aqui pontuei dentro dessa minha visão, objetivos principais que norteiam essa nova gestão. Conduzir administrativamente conduzir administrativamente a acomodação organizacional do que existe na nossa administração da Fundação, trazendo com isso o comprometimento do cumprimento dos prazos, não é? Por exemplo, dos nossos planos de manejos. Acho que é um papel importante da Fundação, mas contribuição legal, institucional, mas com comprometimento, não é? Dos envolvidos. Projetos de educação ambiental que tanto valorizam a nossa integração, principalmente neste ano especial que chega à Fundação Florestal. 30 anos como o sistema completou e que a Fundação completará sob a minha direção, creio que só me engrandece enquanto pessoa profissional, mas principalmente me dão o privilégio de estar neste momento compartilhando com vocês essa oportunidade. Novas iniciativas estratégicas, não é? De responsabilidade orçamentária e com responsabilidade orçamentária, renovações estratégicas para problemas que nos afligem diante do nosso dia a dia, como por exemplo a fiscalização, que tão importante é para o desenvolvimento dessa manutenção, mas que lamentavelmente nos obriga a uma constante revisão, não é? Uma constante revisão de estratégia, uma constante revisão da aplicação dos recursos. Nossa equipe está muito envolvida nesse sentido. Ampliar a integração com os atores dessa gestão pública ambiental,
não é? No âmbito municipal, a contribuição, a parceria com os prefeitos nas nossas unidades de conservação, as possibilidades, não é? Com essas parcerias com a União e, obviamente, com os nossos parceiros, não é? Como a Polícia Militar, que aqui cito, sempre tão presente, que também, diante das suas limitações, nunca se furta a cooperar, a atuar no mesmo fim, com o mesmo objetivo. Não é? Fica aqui a minha gratidão por todos os esforços, Coronel Xavier. Incentivar o diálogo e dialogar, fortalecendo a capacidade dos gestores na ponta, dos gerentes, da nossa direção, de uma forma geral, de todos nós, a mantermos bem clara e objetiva a nossa função e esta comunicação institucional. Ratifico aqui, somos uma instituição do governo paulista. Temos responsabilidades com a coisa pública. É importante termos isso em mente. As nossas ideologias podem nos orientar, mas nós não podemos nos furtar a responsabilidade que temos como gestores públicos. Cada companheiro nosso, me perdoe o termo, cada colaborador nosso, que utiliza essa camiseta verde, com certeza representa a Fundação Florestal. Essa representação deve ser institucional. Teremos muitas oportunidades para alinharmos isso, mas é importante termos isso em mente. Não é a minha Fundação Florestal, não é a sua Fundação Florestal, é a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, portanto, a nossa Fundação Florestal. E isso tem que ficar muito claro. Nós precisamos realmente nos alinharmos, porque disso depende a nossa credibilidade. E um papel que entendo importante neste processo, não é? Diante de vários pontos que pude trazer aqui, é ratificarmos a confiabilidade, o respeito da instituição Fundação Florestal neste sistema. Nós estamos caminhando cada vez mais para isso. Penso que tive o prazer, tenho o prazer e a benesse de continuar este processo. Dr. Luiz Fernando Rocha, me parece, pelo que vejo de documentos com pessoas, deu um grande passo em direção a esta credibilidade institucional que muitas vezes, embora nunca inexistente, precisa ser renovada. Tem que se refletir a respeito disso. Essa é, talvez, a principal ação desta gestão. Uma manutenção de uma instituição que seja forte, que possa contribuir com o sistema ambiental, que tenha um forte e amplo diálogo com todos, mas cumprindo a sua função. Não é? Gostaria de finalizar essas breves palavras, eu disse para a Laura que seriam alguns minutinhos, me perdoem, para construirmos. E esta construção, sob meu olhar, é o desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade para as presentes e futuras gerações, como estabelece a nossa Constituição Federal. Sendo do direito, não poderia deixar de fechar minhas palavras, não é? Sem mencionar esse manto que nos obriga a todos. Não é? Desta forma, finalizo realmente minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a confiança, não é? E a credibilidade que me são depositadas, pensando que temos um longo trabalho pela frente, mas podemos fazer juntos. Muito obrigado, sinceramente, por todos vocês.